Pedir para você ir abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículos 16 a 19. Será projetado aqui, mas se você puder deixar aberta a sua Bíblia, nós vamos voltar ao texto. Com certeza precisamos voltar ao texto para conversar sobre esse tema tão precioso para nós nesta noite. Efésios 3, 16 a 19 diz assim: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Pai, orienta os nossos corações nesta hora. Dirige as nossas vidas e mostra-nos o que o Senhor quer para os nossos corações e para a nossa prática nesse assunto que é mais fácil falar do que fazer, mas que o Senhor nos capacite a fazer de acordo com o que a Tua vontade e a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Terça-feira fomos eu e Tatu à Convenção Batista falar com o Departamento de Missões. Já fiz esse trajeto com o César uma vez. E fomos lá a São Paulo para que o Tatu pudesse apresentar os seus projetos, aquilo que ele tem feito aqui na nossa igreja. E a nossa ideia é a seguinte: nós entendemos que o que o César, o que o Tatu fazem aqui, não podem se limitar à nossa igreja. Nós temos um privilégio imenso e nós precisamos compartilhar isso com outras igrejas do nosso estado. Então, César já foi adotado como missionário da nossa convenção e agora nós esperamos e contamos com a sua oração para que o Tatu também seja incorporado ao corpo de missionários da Convenção Batista do estado de São Paulo. É a nossa oração. Depois você procura o Tatu ali e fala: estou orando por você, Tatu. E nós, então, estivemos ali conversando com a responsável por essa plataforma. Assim, a Convenção Batista do estado de São Paulo é dividida em plataformas. Então, conversando com a responsável da plataforma de missões. E eu estava, em certo momento, agradecendo pela vida do Tatu, pela vida do César, pela vida da Sônia, lá na CEBESP essa semana. A Sônia estava agradecendo por sua vida e falando do privilégio que é pastorear essa igreja. Uma igreja com líderes muito capazes, muito competentes, uma igreja extremamente abençoada por Deus. Extremamente abençoada. Nós não temos orgulho, porque isso poderia diminuir esse privilégio, mas nós temos a graça e o privilégio realmente de estarmos numa igreja que tem sido um corpo saudável e sólido para a nossa caminhada aí durante os nossos anos. Espero que seja para a sua família também. E eu estava agradecendo a Deus lá com o Tatu
e diante da responsável pelos Demétrios que nós temos aqui na nossa igreja. Estou aqui fazendo uma alusão à carta de João, quando ele escreve a Gaio, a sua terceira carta, ele diz assim: quanto a Demétrio, todos falam bem dele e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tem muita gente nessa igreja que a gente fala bem e ouve falar bem. Isso é um privilégio. Nós conseguimos chegar ali na convenção e todas as expressões, né, Tatu, são de que, puxa, a PIB de Piracicaba é isso, a PIB de Piracicaba é aquilo, e eu louvo a Deus por cada um, pelo número elevado de Demétrios que nós temos aqui em nossa igreja. Mas aí nós estávamos voltando e o Tatu e o César estão se preparando para passarem pelo concílio ao ministério pastoral. Se Deus permitir, nós vamos sabatiná-los em breve aí para que eles também entrem nessa nova tarefa. E o Tatu veio me perguntando dos desafios do ministério pastoral. E viemos conversando sobre muitas coisas, e chegamos a um ponto em que eu acabei dizendo para o Tatu que algumas vezes Deus coloca alguns diótrefes. Vou usar esse aqui. Vou obedecer o genro, né? Fazer o quê, né? E algumas vezes Deus coloca alguns diótrefes na nossa caminhada, e isso talvez seja uma das questões que mais desafiam os pastores no seu ministério. Na mesma carta, João diz assim: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Em outras versões, que gosta de ter a primazia, que gosta de ser o primeiro, que gosta de tomar a frente quando não é a sua hora, o seu momento. Alguns que gostam de disputar a autoridade que não têm, porque querem ser vistos ou ouvidos ou impor o seu pensamento e a sua possível ingerência sobre os caminhos da igreja. Eu tenho tido algumas oportunidades de encontrar alguns diótrefes na caminhada, mas acho que é para que Deus lapide o nosso coração. E tenho dificuldade com essas pessoas que dificuldade não é uma dificuldade em lidar, é uma dificuldade de sentimento. Pessoas que questionam a autoridade colocada por Deus, tentando ocupar esses lugares. Porque, vocês sabem, eu tenho uma orientação militar. E para mim, a autoridade é assim: ordem dada, ordem cumprida. Eu não aprendi a discutir ordem. Porque eu sei que se a pessoa tem autoridade sobre a minha vida, e quero dizer que toda autoridade é colocada por Deus sobre as nossas vidas, e ninguém está fora de responder a uma autoridade. Mas eu não aprendi a questionar a autoridade. Então, para mim, é difícil
porque quando eu cheguei aqui na igreja... Não, vou falar um pouquinho antes. Quando eu comecei o meu ministério auxiliar na Igreja da Penha, eu tinha isso tão claro na minha cabeça que quando eu entrava na sala do pastor Hélio, que era o pastor titular da igreja, na época, eu prestava continência. Em respeito à autoridade. Eu já não estava mais na aeronáutica, já não era mais militar, mas aquele gesto demorou muito para sair da minha prática. Porém, quando eu cheguei aqui, encontrei o pastor Clóvis já há 20 anos, quase 20 anos no ministério, e o pastor Marcelo também, na época, acho que há 4 ou 5 anos no ministério aqui. E para mim foi muito claro, entendi claramente que eles tinham a primazia. A autoridade dada por Deus sobre a minha vida. E eu louvei a Deus por isso, porque eu acredito que as autoridades são colocadas por Deus sobre as nossas vidas, para que Deus cuide das nossas vidas. Então, conversamos bastante sobre isso. Tatu, não sei nem mais se ele vai querer fazer o concílio, né? Mas existem aqueles que dizem assim: se existe governo e eu não sou o governo, eu sou contra. E ficou aquele silêncio no carro. E eu, então, pensando na nossa conversa, nessa conversa sobre o ministério, eu disse assim para o Tatu: mas mesmo assim nós precisamos amar os diótrefes e orar por eles. Que Deus os abençoe, que Deus possa usá-los no tempo que eles estiverem nas igrejas. Geralmente não param a igreja, mas que eles estiverem nas igrejas que Deus os colocar, que Deus os abençoe. Porque a tarefa do pastor é orar por todos. Mas orar com amor. E aí eu confesso que eu deixei o Tatu aqui na igreja, ele foi para casa, eu fui para casa, e às quartas-feiras pela manhã, eu costumo chegar às vezes até mais cedo do que a equipe de trabalho, tem um momento de oração, e eu entrei em luta com Deus. Por causa dessa conversa, Tatu. Eu entrei em luta com Deus, porque eu falei: Deus, mas não é fácil. Não é fácil orar dessa maneira. É exigido. Mas como eu disse na oração que eu fiz agora, é mais fácil falar do que fazer. E eu entrei em luta com Deus, e esse texto me veio ao coração, e eu fiquei ali brigando com Deus um tempo. E eu pensei exatamente no seguinte: pode passar? Amar como o Senhor amou já é difícil. Mas amar a quem o Senhor ama é um desafio ainda maior. Amar na profundidade do amor de Deus já é difícil. Mas amar na extensão do amor de Deus é ainda mais difícil. Ou seja, eu sei que o amor de Deus por nós, ele é profundo, e nós devemos amar como Deus nos amou. Mas eu também sei que o amor de Deus, amar como Deus nos amou, não é morrer numa cruz. Nós não podemos fazer isso. Se fizermos isso por alguém, esse ato será em vão e não vai trazer nenhum tipo de efetividade para outra pessoa. Se você entende que amar como Cristo amou é morrer por alguém,
não é morrer fisicamente como Cristo morreu por nós. Isso é impossível, incoerente e irracional. Então, o que é amar como Cristo amou na profundidade? É amar abrindo mão da sua primazia, dos seus direitos, abrindo mão dos seus confortos e sendo servo, servindo. Foi assim que Cristo nos amou. Ele veio até nós, se esvaziou e serviu até a morte. Então é um entregar-se de maneira completa. Não é um destituir-se da vida, mas é viver mais intensamente e abrir mão por amor a outro. Abrir mão dos seus direitos e estabelecer deveres como Cristo gostaria que fosse feito em relação a outra pessoa. Paulo vai falar isso lá no capítulo 12 de Romanos. Nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então é isso. Amar na profundidade como Cristo amou é amar mais aquilo que Cristo ama em relação a outra pessoa do que amar-se a si mesmo. É abrir mão do amor próprio que deve existir. Nós devemos nos amar. Mas é não deixar que esse amor próprio seja maior do que o amor que eu tenho por outra pessoa. Essa é a profundidade do amor de Deus. Mas aí, Tatu, eu lembrei da extensão. Mas eu tenho que amar o irmãozinho fulano de tal? E aí Deus falava assim, tem. E tem que orar por ele. Mas eu tenho que amar a irmãzinha fulano de tal? Tem. E tem que compartilhar o seu pastoreio sobre a vida dela. Mas eu tenho que amar o meu cunhado, a minha sogra, meu sogro, a minha família? Tem. Porque a extensão do amor de Deus é a extensão de todos aqueles a quem Deus ama. E o texto diz que Deus, por amar a este mundo, ou a todas as pessoas, deu o seu Filho unigênito. E aí, nessa extensão, eu não posso deixar ninguém de fora. Aqueles que Deus colocar na minha vida, na sua vida, você precisa amar. E foi uma luta gostosa, pesada, gostosa. Eu confesso que eu saí mancando, porque eu acho que Deus tocou na minha coxa. A do PC nem se fala, né? O PC está dando mancada por aí o dia inteiro, mas eu acho que Deus tocou na minha coxa e eu confesso que eu saí mancando dessa luta com Deus. Ferido, mas acredito que pela primeira vez, e aqui vai a minha confissão, eu entendi esse texto. Pela primeira vez eu entendi esse texto. Então, volte lá para Efésios capítulo 3. O texto diz assim, pode passar um... Não, para frente. Pode passar. O texto diz assim, no versículo 16: Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Se o Espírito é dele, então de quem nós estamos falando? De Deus. E
o apóstolo Paulo, no versículo 14, esclarece isso da seguinte maneira: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Então, Paulo está pedindo para que Deus o fortaleça no íntimo com o poder de Deus por meio do Espírito. E ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas isso aconteça. É interessante porque esse texto, em algumas versões, diz segundo as riquezas de Deus, ou de acordo com as riquezas de Deus. Paulo está orando pelos Efésios, Paulo está fazendo uma oração pela igreja, e eu creio que como a palavra de Deus, ela é atemporal, e ela serve para a igreja de Cristo, Paulo está orando por nossa igreja. E ao compartilhar essa oração, eu entendo que é a mesma oração que Paulo faz. Ele diz assim, que Deus, Ele não dá de parte da sua riqueza, mas Deus, Ele dá a força que nós precisamos de acordo ou segundo as suas riquezas. O que significa isso? Significa que se uma pessoa é rica, vamos dizer, muito rica, e ela dá R$1.000 para alguém, ela está dando uma parte, uma porção da sua riqueza, e talvez nem lhe faça falta. Mas quando uma pessoa dá segundo as suas riquezas, ou de acordo com o que ela possui, ela pode dar para alguém R$1.000.000. Porque isso tem a ver com a imensidão que ela tem, a imensidade de valor que ela tem. Então, dar aqui a força segundo as riquezas de Deus é pedir que Deus nos fortaleça na medida da sua grandeza. Não é um pouquinho. Eu pedi força para Deus, Deus me deu assim, uma forcinha para eu passar o meu dia. Não é isso. Dar de acordo com as riquezas de Deus é que Deus nos fortalece segundo a sua grande força. Deus é rico em força e poder. E é dessa riqueza que Ele compartilha conosco. E o texto diz que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus foi o texto que eu usei na última pregação, Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E ser-me-eis testemunhas. É dessa força, é desse poder que Paulo está falando. E Paulo pede para que essa força seja dada à igreja. Não uma forcinha, mas uma força que sai de parte da força de Deus, de acordo com a sua imensidão, e é dada a você e a mim através do Espírito Santo. Então, primeiro pedido de Paulo àquela igreja é: Deus, dê forças a eles. Deus, dê forças à primeira igreja batista de Piracicaba, retirada das tuas próprias riquezas. Que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus. O segundo pedido que Paulo faz é de profundidade. Versículo 17 diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Dê forças para que Cristo faça morada, habitar
é fazer morada, é construir uma habitação na minha vida, na sua vida. Ou seja, é Deus, esse Deus imenso de força e poder, vindo e se tornando Emanuel, habitando conosco, habitando em nós, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, o pedido de Paulo pela igreja é que Deus faça morada em nós, que ele se torne arraigado, ou seja, que ele desenvolva raízes em nossas vidas. Arraigado é arraizado ou enraizado. E aí vem esse sentido de profundidade. Deus vem, habita, penetra nas nossas vidas, nos níveis mais profundos do que nós podemos ser. E alicerçados, ou seja, Deus faz fundamentos, constrói fundamentos em nossas vidas. Os fundamentos geralmente não são visíveis. Quando nós temos o alicerce de uma casa, ele não é visível, mas ele está lá na profundeza, está ali, sob a estrutura visível. Então, Paulo está dizendo, faça isso, aprofunde a tua presença sobre este povo em amor. E aí mostra a extensão, ou a expressão da profundidade do amor de Deus que pode ser repartido entre nós. Basta que Ele habite, crie raízes e estabeleça fundamentos em nossas vidas, em amor. E o Senhor faça isso na sua vida. E Ele expresse a profundidade do seu amor na sua vida, em nome de Jesus. O terceiro pedido que Paulo faz é de compreensão, versículos 18 e a primeira parte 19. E ele diz, então, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Essa parte eu nunca tinha entendido. Por quê? Porque são 4 dimensões do amor que nós temos aqui, que nós precisamos compreender: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E toda vez que eu ouvia alguém pregar sobre esse texto, ou toda vez que eu estudava sobre esse texto, eu pensava numa caixa, num cubo. E eu pensava, bom, o cubo tem largura, comprimento e altura. E cadê a profundidade? Está faltando uma dimensão nesse treco aqui. Era o meu pensamento. Sim, gente. Largura, comprimento, altura e profundidade. E eu ficava assim, correndo atrás do rabo para tentar entender isso, sair disso. E eu volta e meia desistia. Volta e meia desistia. Mas nessa quarta-feira, Deus me permitiu, através do estudo de um dos teólogos que eu mais gosto, a enxergar isso aqui. Como que isso aconteceu? Deus estabelece o seu amor em 4 dimensões aqui através desse texto. Essas dimensões, elas saem da sua riqueza, que é insondável. Veja lá o versículo 3, o capítulo 3, versículo 8.
Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Deus. Ou seja, essas 4 dimensões do amor fazem parte daquela riqueza de Deus que Paulo já pediu para que Deus começasse a compartilhar conosco. E aí ele diz assim, e compreender. Compreender vem do grego prendere, que significa isso, prender, segurar, guardar, agarrar. Compreender é prender com força. Então, Paulo vai dizer alguma coisa aqui que é para a gente agarrar, segurar sobre o amor. E ele fala que esse amor, ele tem largura, comprimento, altura e profundidade. E eu entendi, então, à luz de que esse amor é o amor do domínio de Deus sobre o seu reino e sobre a sua igreja. É esse amor que Deus quer nos dar. O que significa isso? Lembra quando Deus faz o pacto com Abraão, diz que vai fazer de Abraão pai de uma grande nação, e aí Deus, em certa hora, fala assim, Abraão, essa terra eu vou dar para você. Caminhe, passeie, conheça toda a terra. E toda a terra que você conseguir enxergar, eu vou dar para você. Que terra que Deus prometeu a Abraão? A largura que Abraão conseguiu percorrer, o comprimento que Abraão conseguiu percorrer, só isso. Mas Deus deu para Abraão o quê? A altura e a profundidade. Tanto que Abraão, Isaac e Jacó cavavam poços que pertenciam a quem? A eles. Quando um estado tem domínio territorial, ele tem domínio sobre a largura, a extensão, né, o comprimento, a altura, o espaço aéreo pertence à soberania do estado. E a profundidade. Aqui no Brasil, se você encontrar algum bem enterrado, que seja um bem natural, esse bem pertence à soberania do país. Então, se você cavar na sua... Isso não vai acontecer, mas se você cavar no seu quintal e encontrar petróleo, não adianta você ficar feliz, que aquele petróleo pertence ao Brasil. Porque o Brasil é soberano sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quando Deus oferece o seu amor por nós, Ele está oferecendo a extensão total do seu reino, ou seja, da igreja. Aonde mais é possível viver um amor em todas as dimensões a não ser na igreja? Então, nós precisamos compreender, agarrar isso, prender. A igreja é o corpo de amor de Cristo que caminha sobre essa terra até o último dia. E tem que ser assim. Eu não estou falando o que eu falei na quarta-feira passada sobre que a teologia liberal transformou o cristianismo numa filosofia de ética cristã, de ética de amor, quer dizer. A igreja tem que amar, tem que amar, tem que amar, tem que amar. E não fala sobre salvação, não fala sobre pecado, só fala sobre amor. Não é isso que eu estou dizendo. Se você quiser saber mais sobre isso, venha na quarta-feira que vem. Eu estou dizendo que para sentir esse amor que Deus tem por nós, nós precisamos estar envolvidos no seu reino, na sua soberania. E a sua soberania se expressa através desta igreja. E eu quero pedir para que você compreenda que você faz parte desse amor, das 4 dimensões que Deus quer mostrar na sua vida, em nome de Jesus. E o último pedido foi um pedido de
plenitude. Ele encerra a sua oração dizendo o seguinte: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E o João Evangelista falou assim: será que isso é possível na quinta-feira no nosso grupo pequeno, né, João? O que significa isso? Plenitude de Deus, a expressão plenitude significa totalmente tomados, íntegros, perfeitos. Experimentar a plenitude de Deus é experimentar a perfeição, é sermos perfeitos em Deus. Efésios 5,18, mesma carta, diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós deixamos que o Espírito nos encha para que Ele nos preencha totalmente, para que nós experimentemos essa perfeição, essa plenitude. E o que é perfeição? Perfeição, eu procurei no dicionário de etimologia, diz assim: significa completamente, sem falta. E facere significa fazer, levar a efeito. Ou seja, a perfeição é aquele que tem o sentido de completamente realizado. Não falta mais nada a ser feito. O perfeito não é o que não erra. O perfeito é o que deixa Deus agir totalmente e completamente em sua vida. E eu peço para que Deus faça isso na nossa igreja, que o Senhor nos torne plenamente ou perfeitamente arraigados por esse amor, pelas 4 dimensões desse amor, que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, para que tenhamos força para continuar a nossa caminhada, a nossa jornada como igreja aqui em Piracicaba, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero fazer 3 aplicações. Primeiro, você tem dificuldade para amar? Tem gente que tem dificuldade. Talvez na profundidade, talvez na extensão. Deixe-se encher pela plenitude ou pela perfeição que Deus pode criar na sua vida. Ou seja, deixe que Deus o complete. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então você tem dificuldade de amar? Deixe que Deus complete a sua vida. Porque se Deus estiver em nós, não temos outra opção a não ser amar. E aí, isso é constrangedor, porque eu não mereço o amor de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus, mas Deus nos ama mesmo sem merecermos. O que significa que nós não precisamos esperar que as pessoas mereçam o nosso amor. Nós podemos amar sem que elas mereçam. Essa é a expressão de Deus em nós. Abrir mão dos nossos direitos, dos nossos paradigmas e amar apenas porque essa é a expectativa e a esperança que Deus tem daquele que é perfeito no amor de Cristo. É impossível você ter o amor de Cristo e não conseguir, e ficar quieto. É impossível. Como os discípulos lá em Atos, eles são repreendidos, parem de dizer o que vocês estão falando. E eles dizem assim: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quando você permitir que Deus o habite plenamente com o amor de Cristo, vai ser impossível você não amar. Impossível. E isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Porque isso é fruto de um pedido de oração. Então você pode orar: Deus,
preenche a minha vida. Eu estou com dificuldade para amar o meu marido. Estou com dificuldade para amar a minha esposa. Estou com dificuldade para amar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele meu parente, o meu vizinho. Então, ore. Deus, me preencha. Eu estou precisando de mais, de me encher mais, para que essa plenitude possa extravasar. Segunda coisa, você tem dificuldade em ser amado, porque tem gente que tem dificuldade em ser amado. Tem gente que tem dificuldade em receber amor, que se penaliza, que se castiga por algo, sabe-se lá o quê, do passado ou do presente, e não se sente digno, não se sente abraçado, se sente numa posição. Eu vou usar uma palavra aqui e espero que você entenda, uma posição de nulidade. Uma coisa nula, ela não tem expressão, e a pessoa se sente nula, anulada, e ela se sente incapaz de receber amor. Você se sente incapaz de ser amado? Você tem dificuldade de ser amado? Deixe o Espírito enraizar-se na sua vida. Sabe por quê? Já tentou arrancar uma raiz? Já tentou arrancar uma raiz? Se a árvore é pequenininha, é mais fácil, mas você não consegue tirar todas, a não ser que você arranque o torrão ali de terra. Mas quanto mais a árvore cresce, mais enraizados no amor de Deus nós ficamos. E arranca as raízes de uma mangueira para ver se é fácil. Quem gosta de manga aí? Quem gosta daqueles fiapos tudo enfiado no dente assim? Não, né? É uma delícia aquilo. 5 minutos para chupar a manga e 15 minutos para tirar os fiapos. Mas vai lá e tenta desenraizar, destocar uma mangueira. É difícil. Quando o Espírito Santo dá valor à sua vida e ele se entrelaça à sua vida de uma maneira que você não consegue mais arrancar, você vai se sentir muito amado. Mas o Espírito Santo precisa de tempo para isso. Porque uma raiz, ela não sai disso para uma extensão da noite para o dia. Você precisa deixar encher-se pelo Espírito. E ele vai habitar e enraizar na sua vida e vai fazer fundamento, alicerce na sua vida. E terceiro, você tem dificuldade em amar como Cristo amou, que foi o que eu comecei falando? Abra-se para as dimensões do amor em Cristo. Ou seja, seja realmente um cidadão do reino chamado igreja. Assuma a sua identidade como filho de Deus. Porque só habitando, vivendo sob a soberania de Deus, no território de Deus, no seu domínio chamado igreja, nós conseguiremos amar como Cristo amou. Porque Deus coloca, sabe aquele irmãozinho lá? Ele coloca para caminhar com a gente. Sabe aquela irmãzinha? Ela está aqui. Sabe você, eu, nós estamos aqui. Porque pensa que é fácil amar? Me amar? Nem a minha esposa não tem essa facilidade. E olha que eu faço de tudo para tentar amenizar a situação. Ou seja, Deus colocou você, me colocou aqui, para que nós sejamos identificados com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele amou a todos e nós podemos amar
a todos. Essa é a grande proposta dessa oração. Que Deus nos abençoe. Eu saí quarta-feira mancando da minha sala. Eu não sei como você vai sair daqui. Mas eu sei que se você tiver alguém para perdoar, essa é a hora. Se você tiver alguém para reatar relacionamentos, essa é a hora. Se você tiver alguém que você precise dizer para ela, olha, você não sabe, mas eu tenho contra você isso, aquilo, mas eu não quero mais ter. Essa é a hora. Abrir os nossos corações e tomar posse dessa cidadania. Se a igreja não conseguir fazer isso, como será o céu? Se no céu só vai ter igreja? Você vai ficar fugindo o resto da eternidade das pessoas que você não gosta no céu? É isso? Nós somos igreja e nós podemos responder a essa oração que Paulo fez por nós e que hoje nós tomamos para as nossas vidas. Vou pedir para a equipe subir, vamos orar e aí já encerraremos nosso culto desta noite. Pai, que o teu imenso amor enraize em nossos corações e nos mostre as dimensões do que é termos a habitação de Cristo em nossos corações. Dá-nos forças pelo Espírito para sermos igreja, domínio do Senhor, soberania do teu reino e expressarmos este amor na profundidade, no comprimento, na largura, na altura, porque somos igreja do Senhor. Guarda-nos, ó Pai, nesta semana, dirige-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar e assim encerramos nosso culto dessa noite.